Daniel 9, verso número 2. No primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, compreendi pelas Escrituras, conforme a palavra do Senhor dada ao profeta Jeremias, que a desolação de Jerusalém iria durar 70 anos, ou se findaria após 70 anos. Por isso, me voltei para o Senhor Deus, com orações e súplicas, e jejum, pano de saco e coberto de cinza. Orei ao Senhor meu Deus e confessei. O profeta Daniel, no capítulo de número 9, a palavra de Deus diz que Daniel estava, juntamente com toda a nação de Israel, estava no cativeiro babilônico, estava na Babilônia. O povo de Israel havia sido tirado da sua terra natal. O povo de Israel havia sido escravizado, levado cativo para a Babilônia. Agora por quê? Resultado de uma desobediência a um dos mandamentos de Deus, desobediência a uma das ordenanças de Deus. Daniel, no capítulo de número 9, Daniel se encontra em uma situação que é um divisor de águas na vida dele. E entendam o seguinte: todas as vezes que Deus permite uma circunstância difícil na sua vida, todas as vezes que Deus permite acontecer uma crise na sua vida, Deus não está por meio da circunstância, Deus não está por meio da crise querendo afastar você dele. Pelo contrário, Deus está te chamando para uma proximidade maior dele, por meio da crise, por meio das circunstâncias. É exatamente o que está acontecendo no capítulo de número 9 do profeta Daniel. Está aprisionado juntamente com todo o povo. Agora, por que eles estão ali na Babilônia? O cativeiro é 70 anos. No livro do profeta Daniel, no capítulo de número 9, a história vai começar a mudar. Daniel começa a perceber coisas diferentes acontecendo no mundo natural e no mundo espiritual. Quando Daniel começa a perceber coisas acontecendo de maneira diferente no mundo espiritual e no mundo natural, então Daniel toma uma decisão. O primeiro passo de Daniel para que a vida dele e do povo dele comece a mudar é consultar as Escrituras Sagradas. Qual é o primeiro passo de Daniel? Consultar as Escrituras Sagradas. A primeira coisa que Daniel faz, quando ele sente que o mundo natural, quando ele sente que o mundo espiritual, ele, na sua sensibilidade espiritual, ele começa a perceber que os tempos estão mudando, a primeira coisa que Daniel faz é consultar as Escrituras Sagradas. O primeiro livro que o profeta Daniel vai é o livro do profeta Jeremias. Eu quero que você confira aqui comigo, por favor, capítulo de número 9 ainda, capítulo de número 9. Por favor, versículo de número 10, 2 novamente. Daniel 9, 2. No primeiro ano, eu, Daniel, compreendi pelas Escrituras, conforme a palavra do Senhor, dada ao profeta. Qual profeta aí? Significa que Daniel tinha em suas mãos as Escrituras do profeta Jeremias. O que ele dizia nas Escrituras do profeta Jeremias? As Escrituras do profeta Jeremias falavam exatamente do início do cativeiro babilônico e do término do cativeiro babilônico. E Daniel, para conhecer mais sobre a situação da vida dele, do povo dele, Daniel, para compreender quando o poder de Deus ia se manifestar
poderosamente sobre a sua vida e sobre a vida do povo dele, ele foi a fonte certa, que é a palavra de Deus. A primeira coisa que nós entendemos, e o primeiro exemplo que Daniel nos dá, é que quando nós queremos direção de Deus, se você quer direção de Deus, se você quer resposta de Deus, não vá sair correndo atrás de profeta de fogo aqui, profeta de fogo ali, irmão da canela de reteté para acolá, irmão da canela, um apóstolo para cá, um apóstolo para ali. Vá para as escrituras sagradas, porque a palavra de Deus falando diretamente com você para a sua vida. Glória a Deus. Daniel, ele não vai ao profeta Ezequiel, que é contemporâneo seu. Os cativos babilônicos estavam vivendo em províncias babilônicas diferentes. Enquanto Daniel tinha um cargo no governo do rei Nabucodonosor e dos reis seguintes. Os outros profetas contemporâneos a ele, quem são? Ezequiel, Jeremias, que foi levado para o Egito, e Ezequiel, que está na Babilônia, mas numa província diferente. Daniel não vai até Ezequiel. Ezequiel, eu quero saber de você, quando é que é o final do cativeiro babilônico? Quando que nós vamos sair? Não! Daniel tomou atitude. A atitude que Daniel tomou é a atitude correta, é a atitude que nós devemos tomar. Todas as vezes que nos vemos diante de situações que nós não temos resposta, que nós não conseguimos compreender, querido, querida, não deixe de ir em busca da resposta de Deus por meio da palavra de Deus. Essa é a maior resposta para a minha vida, para a sua vida. Então ele diz assim: eu compreendi por meio das escrituras do profeta Jeremias que havia chegado o tempo dos 70 anos, ou o cumprimento dos 70 anos do cativeiro. Daniel foi buscar a direção de Deus. Daniel foi buscar fortalecimento nas escrituras sagradas. O profeta Jeremias escreveu que a palavra de Deus, ela é mais doce do que o mel. Ela é alimento para as nossas almas. Então, ao mesmo tempo que Daniel foi em busca de conhecer o tempo da libertação do seu povo, Daniel também estava se fortalecendo. Porque quanto mais nós vamos meditando na Bíblia Sagrada, nas Escrituras, mas as Escrituras, a palavra de Deus, ela vai se fazendo uma fonte de águas vivas dentro de nós, que vai jorrando para aqueles que estão ao nosso redor. E acontece o que Jesus disse para a mulher samaritana: se fará em você uma fonte de águas vivas que vai jorrar para a vida eterna. Quando você se alimenta da palavra de Deus, quando você busca a direção de Deus, resposta de Deus nas escrituras sagradas, pode vir depressão, pode vir opressão, pode vir notícia má, pode vir ataques, pode vir acusações, mas você está fortalecido, você está firmado, você está firmada, porque a tua base, o teu alicerce, o teu alimento é a palavra de Deus. É a palavra de Deus. Você pode dizer glória a Deus por isso? Glorifique a Deus. Glória a Deus. Então o profeta Daniel, ele lendo as escrituras, ele meditando nas escrituras, ele compreende que havia chegado o momento da libertação. O que acontece com o profeta Daniel? Exatamente o que está escrito em João 8. Por favor, abra a Bíblia Sagrada em João 8. Daqui a pouco a gente retorna para Daniel. João 8. É exatamente isso que acontece com o profeta Daniel. No capítulo que nós lemos. E é exatamente isso que acontece comigo, com você e com qualquer pessoa que, quando quiser resposta de Deus, direção de Deus, versículo de número 32 em diante. João 8, 32. Muito simples isso.
E conhecereis a verdade, em outras traduções, e conhecerão a verdade, e a verdade os li. Eles responderam: somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como você pode dizer que seremos livres? Versículo número 36, quero que você vá comigo. Portanto, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Todas as vezes que eu vou às Escrituras Sagradas, todas as vezes que você vai até a Palavra de Deus, quanto mais você se alimenta, quando você vem para os cultos aqui na IBD, quando você vem para os cultos durante a semana, quando você vem para os cultos no final de semana, querido, você não está desperdiçando tempo, você não está gastando tempo, pelo contrário, você está ganhando tempo, porque quanto mais você está na presença de Deus, mais Deus vai te santificando, te aperfeiçoando, te lapidando, te transformando, te fortalecendo, te edificando e te transformando em um filho e uma filha com poder para subjugar todo o inferno por meio da sua palavra. Por meio da Aleluia. palavra de Deus. Daniel, mesmo ainda na antiga aliança, tem um encontro com João 8,32. Ele descobre a verdade. A verdade é que se Daniel não fosse até as Escrituras Sagradas, se Daniel não tivesse pego os livros do profeta Jeremias para ler, ele não teria descoberto quando que o cativeiro iria começar a ter fim. Quando nós não nos aplicamos a conhecer a palavra de Deus, nós padecemos desnecessariamente. Entenda isso aqui, por favor, não esqueça isso nunca. Eu quero dizer algo aqui para você, olha. Me chamo Everton Carlos Leite Gomes, Eu estou aqui só de passagem. Porém, eu estou a serviço do mesmo Deus que o pastor de vocês servem, a pastora de vocês servem, e os obreiros servem aqui neste lugar. Porém, eu fui aqui nesta noite, não somente com a convite do pastor Rodrigo e da pastora Gabriela, eu fui trazido aqui nesta noite pelo Espírito Santo de Deus, para trazer uma palavra profética para a tua vida, que vai transformar a tua vida. E enquanto essa palavra estiver sendo pregada, querido, querida, receba essa palavra, porque ela vai transformar a tua vida. Tenha certeza disso. Eu não estou aqui de maneira irresponsável, não estou aqui para ser um falso profeta sobre a sua vida, um falso mestre, um falso doutor, não. Inclusive, aliás, há uma grande condenação, se você não sabe, aqueles que sofrerão a maior condenação na Bíblia. Aqueles que sofrerão a maior condenação na Bíblia não são os adúlteros, não são prostitutas, não são os ladrões. Os que vão sofrer maior condenação na Bíblia são aqueles que ensinam as Escrituras de maneira erroneamente. Serão os maiores condenados, porque eles conduzem muito à perdição por meio do ensino errado. Então, nessa noite, eu estou aqui como representante e enviado do Deus Todo-Poderoso, fielmente para transmitir a sua palavra. E essa palavra foi trazida do trono de Deus para a tua vida, querido. Trazida do trono de Deus para a tua vida. Então, o profeta Daniel, ele compreende o tempo da libertação. Agora imagine se ele não tivesse ido até as Escrituras. Ele iria sofrer desnecessariamente. Ele não iria saber quando o tempo da libertação haveria de chegar para ele e para o seu povo. Assim acontece exatamente quando nós não buscamos conhecer as Escrituras Sagradas, a palavra de Deus. Nós sofremos desnecessariamente nas mãos do inimigo. Aonde que o povo de Deus está? Aqui, na Babilônia. Aonde que o profeta Daniel está no capítulo 9? Na Babilônia, sendo ali escravizado. E quem é esse povo? Esse povo é nada mais nada menos do que os hebreus. Os hebreus que diante do mar vermelho o mar se abriu. Esse povo é nada mais nada menos do que o povo que fez as muralhas de Jericó, as muralhas mais fortes e poderosas da época caírem, e eles foram
foram vitoriosos contra muitos inimigos, mas agora esse mesmo povo que havia sido vitorioso está sendo escravizado durante 70 anos. E qual o motivo dessa escravidão? Porque eles descumpriram o que Deus os mandou fazer no livro do Levítico, no capítulo de número 25. Por favor, abra a palavra de Deus em Levítico, capítulo de número 25. Levítico, capítulo de número 25. Onde é que fica Levítico, pastor? Faz parte dos 5 primeiros livros da Bíblia. 5 primeiros livros da Bíblia. Levítico. Você vai lá para Gênesis. Você vai lá para Gênesis no início. Aí você vem passando. Passa Gênesis, Êxodo, Números. Você vai encontrar Levítico. Qual o capítulo, pastor? 25, por favor. Nós vamos entender. Antes de nós entendermos o tempo da libertação, nós precisamos entender por que esse povo foi aprisionado. Quem encontrou, diga: eu sou uma bênção. Quem está procurando, diga: eu também. Glória a Deus. Levítico, capítulo de número 25. Diz assim: então disse o Senhor a Moisés no monte Sinai: diga o seguinte aos israelitas: quando vocês entrarem na terra que lhes dou, a própria terra guardará um sábado para o Senhor. Durante 6 anos semeiem as suas lavouras, apalhem as suas vinhas e façam colheita de suas plantações. Mas no 7º ano a terra terá um sábado, um descanso, um sábado dedicado ao Senhor. Não semeiem as suas lavouras, nem apalhem as suas vinhas. Não colham o que crescer por si, nem colham as uvas das suas vinhas, que não serão podadas. A terra terá um ano de descanso. Vocês se sustentarão do que a terra produzir no ano de descanso. Você, o seu escravo, a sua escrava, o seu trabalhador contratado e o residente temporário, ou seja, o estrangeiro que vive entre vocês, bem como os seus rebanhos, seus animais selvagens de sua terra, tudo que a terra produzir será comido, ou consumido, ou mantido. Amém? Amém. Ou seja, o que está dizendo aí? Levítico no capítulo de número 10, é Deus falando com o povo dele, com o povo de Israel. Deus dizendo: olha, eu vou colocar vocês na terra que eu prometi a vocês. Deus havia feito uma promessa àquele povo. Como eu tenho certeza que Deus fez promessas para você, e você tem promessa de Deus. Tem ou não tem? Sim ou não? Glória. Quem tem promessa de Deus, levante a mão e diga: glória a Deus. Eu tenho promessa de Deus. Deus tem promessas na sua vida. Então Deus disse para o povo de Israel: eu vou colocar vocês na terra que eu prometi que lhes daria. Mas quando eu colocar vocês na terra que eu prometi, vocês vão guardar os anos sabáticos. O que significava isso? De 7 em 7 anos aconteciam os anos sabáticos, ou seja, anualmente o povo precisava guardar um ano sabático. Desde quando Deus cumpriu a promessa dele de colocar o povo na terra prometida, desde quando o rei Saul assumiu o trono de Israel, até o dia do cativeiro, a história bíblica conta que o povo de Israel não guardou durante 450 anos. Entenda isso aqui. Durante 450 anos, o povo de Israel não guardou 70 anos sabáticos.
Quantos estão entendendo até aqui? Diga glória a Deus. Glória a Deus. Que minha missão é essa. Você compreenda claramente as Escrituras. Durante 450 anos, o povo de Israel não guardou. Deus ordenou, e o que foi que o povo fez? Vamos trabalhar 6 anos? Trabalhamos 6 anos, mas ainda estou achando pouco tudo que eu consegui. Ainda estou achando pouco toda a minha colheita. Vamos trabalhar o 7º ano? E nada aconteceu. E ano após ano, o povo trabalhava e consumia um ano de descanso. Deus queria que o povo passasse um ano inteiro dedicado às suas famílias, dedicado a adorar Ele, dedicado ao relacionamento com Ele. Porém, o povo consumiu 70 anos sabáticos. Resultado: 70 anos de cativeiro na Babilônia. Por que, querido? Quando nós transgredimos uma lei de Deus, quando nós transgredimos a palavra de Deus, naturalmente nós vamos sofrer a consequência por isso. Olha, entenda isso. Quando nós transgredimos a lei de Deus, a vontade de Deus, naturalmente nós vamos sofrer as consequências por isso. Não é que Deus seja um carrasco, não é que Deus seja um faraó e queira você sofrendo, não, querido. É que a palavra de Deus diz que a consequência do pecado é a punição. E ela pode ser por meio de cativeiro ou a morte. O salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. Só que nem sempre a pessoa morre. Às vezes ela termina sendo punida. Sério, pastor, que a pessoa é punida pelos pecados? Claro, você não está vendo aqui. 70 anos na Babilônia é resultado de 70 anos de infidelidade àquilo que Deus estabeleceu que eles deveriam ser fiel. Deus disse: olha, todo sábado, todo ano sabático, eu não estou aqui falando nada sobre adventismo e nada sobre judaísmo. Entenda o seguinte: a palavra sábado significa descanso. A palavra sábado significa o quê? Por exemplo, o seu sábado pode ser na segunda. O seu sábado não pode ser na segunda. Como assim, mas meu sábado na segunda? Claro, a palavra sábado significa descanso. O seu sábado pode ser na quarta. A palavra sábado significa descanso. O princípio daqui é que Deus queria que o povo separasse um período para Ele. O povo separasse um tempo para Deus se relacionar com aquele povo. E aquele povo se aplicou em trabalhar tanto, aquele povo virou tão materialista, aquele povo virou tão consumista, que aquele povo não queria mais saber de tempo com Deus, aquele povo não queria mais saber de passar horas com Deus, aquele povo não queria mais saber de orar, aquele povo não queria mais saber de ler as Escrituras, aquele povo só queria saber de trabalhar, consumir e trabalhar e consumir e fazer as suas vontades, até que chegou o momento que o cativeiro aconteceu. E quantas vezes Deus também nos chama para estarmos mais tempo com Ele, mais próximo dEle, e a gente começa a ser sufocado pelos afazeres do dia a dia. A gente não, meu Deus, mas eu não tenho tempo de adorar o Senhor hoje. Aí o Espírito Santo diz: pois minha filha, por favor, leia pelo menos a minha palavra, 5 minutos, um capítulo, 2 capítulos. Não, mas Senhor, eu vou pegar a Bíblia aqui, mas eu não tenho tempo. E aí a gente começa a se ocupar, e aí a gente não tem tempo para Deus. O tempo que é para Deus, a gente vai consumindo até o tempo que é para Deus. A pessoa não vem para o culto na semana, não vem na segunda, na terça, na quarta, na quinta. Aí ela também não vem no sábado, não vem no domingo. E aí ela consumiu um tempo que ela deveria ter com Deus e que Deus estabeleceu para com ela. E aí as consequências é que daqui a pouco essa pessoa está sofrendo as consequências de não ter separado tempo para Deus. O povo de Israel está vivendo exatamente isso. Daniel diz assim: eu compreendi pelas Escrituras que chegou o tempo da nossa libertação.
passo, se você puder anotar, por favor, anote aí a primeira coisa que nós falamos. Daniel consultou a palavra de Deus. Anote, se você puder anotar. Daniel consultou a palavra de Deus. Para ter direção de Deus, você precisa ir até as Escrituras Sagradas, porque as Escrituras Sagradas é a direção mais segura e fiel de Deus para a tua vida. A palavra de Deus. Daniel foi até a Bíblia Sagrada. Primeira coisa. Qual é a segunda coisa que Daniel fez, pastor? A segunda coisa está aqui, vamos lá. Capítulo de número 9 do profeta Daniel. Por favor, capítulo de número 9. Ainda. Capítulo de número 9. Versículo número 3. Por isso me voltei ao Senhor. Porque quando nós murmuramos, querido, ao invés de murmurar, a palavra de Deus nos ensina aí no profeta Daniel 9:3 que nós devemos orar e suplicar. Diga glória a Deus por isso. Glória a Deus. Orar e suplicar. Então, o primeiro passo para compreender, para ter direção de Deus, eu vou às Escrituras. A segunda coisa é, eu preciso me aplicar à oração, porque é por meio da oração que eu desenvolvo conhecimento, relacionamento e intimidade com Deus. Glória a Deus. É por meio da oração. Não tem outro meio de você desenvolver um relacionamento com uma pessoa se não for por meio do diálogo. E oração é diálogo com Deus. Não confunda oração com reza. Quem está aqui e quem está nos ouvindo e vindo pela internet, não confunda oração com reza. Reza é uma palavra lá do hebraico e não foi criado pela Igreja Católica. A palavra reza foi criada pelos judeus. Na época que os escribas, quem eram escribas, pastor? O povo que fazia cópia das escrituras. Por exemplo, a pessoa que ficava copiando, repetindo, ela era chamada de escriba. Essa pessoa era responsável por dar continuidade ao que nós temos hoje em nossas mãos, que é a palavra de Deus, as escrituras sagradas. Então, os escribas também eram chamados de rezadores, porque eles copiavam os textos sagrados. Então, a palavra reza é oriunda, não é da Igreja Católica, da instituição católica. A palavra reza é oriunda da língua hebraica, muito usada por esses homens chamados escribas, que eram copistas das escrituras. O tempo vai passando, a palavra reza ganha uma nova conotação, um novo significado dentro dessa religião ou instituição chamada catolicismo. Porque as pessoas, ao invés de dialogar diretamente do seu coração, elas passam a repetir aquilo que outros falaram. Então, suponhamos que Ele é Deus e eu vou rezar. Suponhamos que Ele é Deus e eu vou rezar. Ó Senhor meu Deus, o Senhor é lindo. 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 Jesus, no Mateus capítulo de número 6, eu quero ganhar tempo, não vou pedir para você abrir lá. Jesus, no capítulo de número 6 de Mateus, diz assim: e quando vocês forem orar, não façam como os hipócritas. Detalhe, não estou chamando nenhum católico de hipócrita, não estou chamando nenhum espírito
espírita de hipócrita, eu estou recitando o que o meu mestre ensinou, o que ele disse, o que ele nos falou, e é exatamente o que ele está falando aqui nessa noite por meio dessa palavra. Ele diz o seguinte: não façam como os hipócritas, que acham que pelo muito falar, muito repetir, serão ouvidos. Mas vocês, quando forem orarem, orem, entrem dentro do seu quarto, fechem a porta e orem a Deus. A palavra lá no original, na verdade na cópia dos original, a palavra é tefilá, que significa orar e não rezar. Jesus diz: orem a Deus. Então os discípulos chegam para Jesus ainda em Mateus 6:10 e dizem assim: mestre, se é assim, então o Senhor nos ensina a orar, nos ensina a orar. Então em Mateus 6:10 Jesus diz assim: então quando vocês forem orar, olhem assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o... Vamos lá, prossiga. Isso. Muito bem. Por que os discípulos pediram para Jesus ensinar? Porque até aqui eles não sabiam orar. Tudo que eles sabiam era repetir. Tudo que eles sabiam era rezar, repetir. Então, quando a gente vem para o profeta Daniel, no capítulo de número 9, nós encontramos Daniel sendo guiado pelo Espírito Santo. A palavra de Deus diz que Daniel tinha um espírito de excelência. Coisas foram reveladas para o profeta Daniel, no capítulo de número 9, que não foram reveladas a nenhum outro profeta. Daniel é levado a um nível profundo de intimidade com Deus. Então, Daniel começa a orar a Deus. Daniel não vai rezar, Daniel vai orar. O que é orar? É derramar o meu coração diante da presença de Deus. Eu não vou repetir as palavras do bispo, eu não vou repetir palavra de apóstolo, eu não vou repetir palavra de pastor, eu não vou repetir palavra de pastora, eu não vou repetir palavra de santo, de santa. Eu vou derramar diante de Deus aquilo que está no meu coração, porque isso é oração, isso é relacionamento com Deus, isso é diálogo com Deus, e Deus ama quem é sincero de coração. Daniel começa a suplicar e a orar no capítulo de número 9, versículo de número 3. Eu orei e supliquei ao meu Deus. Leitura da palavra, aliado com oração e súplica. Orar, suplicar. Então Daniel começa a perceber. Daniel diz assim: sabe de uma coisa? A partir de agora eu não somente vou mais ler, não somente vou mais orar. Agora eu vou fazer algo mais profundo. Eu quero que você confira comigo, por favor. Capítulo de número 10 do profeta Daniel. Capítulo de número 10. Quem encontrou, diga: eu sou uma bênção. Capítulo de número 10. Versículo de número 1. Vamos começar do 1. No terceiro ano do rei Sírio, da Pérsia, Daniel, chamado Beltesazar, recebeu uma revelação. A mensagem era verdadeira e falava de uma guerra, de uma grande guerra. Na visão que ele teve, ele entendeu a mensagem. Agora olha o versículo de número 2. Olha como é forte. O versículo de número 2. Naquela ocasião, eu, Daniel, passei 3 semanas chorando. Versículo número 3. Vamos lá. Não comi nada saboroso, em algumas traduções está dizendo vinho, nem carne nem vinho provei. Não usei nenhuma essência aromática, ou não ungi minha cabeça com óleo, até que se passaram 3. Vamos contabilizar. Quanto que dá 3 semanas? Uma semana tem quantos dias? 7. Mais uma semana? Quantos? Mais outra semana? 21 dias. Nada mais, nada menos do que o que Deus precisa para começar a fazer coisas que até aqui Ele não tinha feito na tua vida e também nesse ministério, pastor. Glória a Deus. Pode ter certeza disso. 21 dias. Isso não é mais um propósito que o pastor, mas a pastora abriram, não, querido.
Eles estão sendo movidos pelo Espírito de Deus para abençoar a sua vida. Pode ter certeza disso. Glória a Deus. Pode ter certeza disso. Durante 21 dias, o profeta Daniel não comeu e não bebeu, e não usou nenhuma essência aromática. Agora aqui nós vamos começar a compreender coisas tremendas. Vamos começar a compreender mistérios grandiosos da palavra. Ele disse: durante 3 semanas eu não comi, eu não bebi nada. Fiquei sem comer e sem beber. Ele ficou sem comer, sem beber durante 21 dias. Levanta a mão aqui, por favor, quem já ficou sem comer e sem beber. Sem comer e sem beber por 1 semana, por favor. Levante a mão. Eu vou me colocar no meio, porque senão você vai dizer, pastor, você também não, né? A gente já fez esse propósito assim, né, pastor? Mas, querido, a gente faz isso para quê? Qual o propósito do jejum? Você já se perguntou qual o propósito de jejuar? Pastor, mas por que, pastor, que eu vou jejuar? Mas para que jejuar? Primeira coisa que o jejum faz, o primeiro beneficiado com o jejum é você mesmo. Porque quando nós jejuamos, nós estamos flagelando, causando sofrimento à nossa carne. E a nossa carne é resultado do pecado. E quanto mais nós jejuamos para Deus, em busca de sermos transformados, mais nós somos transformados por Deus, mais nós recebemos do Espírito Santo de Deus, e mais o nosso espírito é lapidado, aperfeiçoado e transformado pelo Espírito Santo de Deus, que aperfeiçoa a força dele nas nossas fraquezas. O propósito do jejum primeiramente é esse. Daniel, ele começa a trabalhar o corpo dele para adentrar níveis espirituais. Aí veja, por favor, quero que você confira comigo. Capítulo de número 10. Capítulo de número 10. Já vamos encerrar. Como é que está meu bem, meu pastor? Pastor, por favor, pastor. Amém. Capítulo número 10. A gente para ou continua, queridos? Continua. Continua? Glória a Deus. Amém. Então vamos continuar. Capítulo número 10, versículo de número 12, por favor. Daniel 10, 12. E ele prosseguiu: não tenha medo, Daniel. Desde o primeiro dia que você decidiu buscar entendimento e humilhar-se diante do seu Deus, as suas palavras foram ouvidas e eu vim em resposta a elas. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu durante quantos dias? 21. Quantos dias? Daniel jejuou quantos dias? 21. E quanto tempo aqui houve a resistência que o anjo está falando? 21 dias. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu durante 21 dias. Então Miguel, um dos primeiros príncipes, ou dos príncipes supremos, veio em minha ajuda, pois eu fui impedido de continuar ali com os reis da Pérsia. Agora vim explicar no que acontecerá ao seu povo no futuro, pois se refere a uma época futura. Quando ele me disse isso, eu me prostrei com o rosto em terra, sem conseguir falar. Então, um que parecia como um homem tocou nos meus lábios, e eu abri a minha boca e eu comecei a falar. E disse àquele que estava em pé diante de mim: eu estou angustiado por causa da visão, meu Senhor, e quase desfaleço. Como posso eu, teu servo, conversar contigo, meu Senhor?
minhas forças se foram e eu mal consigo respirar. O ser que parecia homem tocou em mim outra vez, me deu força e disse: não tenha medo, você é muito amado, que a paz seja com você. Seja forte, é o que Deus diz para você nessa noite. Seja forte, é o que Deus diz nessa noite. Glória a Deus. O que acontece? Daniel começou o propósito de jejum e oração. Foram 21 dias. Exatamente o que está começando nessa noite. O propósito de 21 dias de jejum e oração. Porque se deu certo com Daniel, certamente vai dar certo com você também, porque você serve o mesmo Deus de Daniel. Vai dar certo também, porque você serve o mesmo Deus de Daniel. Daniel começa a buscar a Deus. Durante 21 dias ele falou assim: comece a entender. Só que a resposta de Daniel só veio após os 21 dias. Após os 21 dias. Agora, por que isso aconteceu? Detalhe, eu quero ganhar mais tempo, não quero perder muito tempo. Detalhe aí. O anjo que apareceu para Daniel, chamado Gabriel, disse assim: olha, Daniel, eu quero dizer uma coisa para você. Você está com 21 dias jejuando e orando, tá? Você é muito amado por Deus, Daniel. Você é uma pessoa amada por Deus. E eu quero dizer para você que desde o primeiro dia que você começou o teu propósito, Deus está ouvindo a tua oração. Desde o primeiro dia, Deus está ouvindo. O que isso significa? Que desde o primeiro dia, que é hoje, que você vai entrar nesse propósito, Deus já estará ouvindo a tua oração diretamente, querido. Glória a Deus. Não haverão impedimentos. Mas o anjo revela outra coisa para Daniel. O anjo diz o seguinte: olha, Daniel, desde o primeiro dia as tuas orações estão sendo ouvidas. Eu vi, na hora que você começou a orar, Daniel, eu fui enviado, eu saí do céu e vim para cá entregar a tua resposta. Só que no meio do caminho, o príncipe da Pérsia, me impediu de vir entregar a resposta para você. Querido, quantos estão entendendo até aqui? De glória a Deus. Glória a Deus. Eu fui impedido pelo príncipe da Pérsia de vir entregar para você, Daniel, a sua resposta. Eu fui impedido. Eu pergunto para você: ser humano é capaz de lutar contra um anjo e impedir um anjo de fazer o que quer que seja? Sim ou não? Não. Ah, pastor, Deus lutou, Jacó lutou com um anjo, querido. Pastor Rodrigo, o senhor já brincou de luta com seus filhos? Quem é que vence? O senhor deixa eles vencer, né? Você está achando que Deus não deixou Jacó vencer? Deus é pai, querido. Deus é pai, nos trata de maneira carinhosa. Mas na via de regra, não existe homem poderoso no mundo, nenhum lutador de UFC, não existe nenhum guerreiro, nenhum soldado, com arma que for, que seja capaz de parar um anjo. O anjo veio entregar a resposta a Daniel, e a Bíblia diz que durante esse período um príncipe parou, o príncipe da Pérsia parou o anjo. Que príncipe é? Isso não é um príncipe comum. A palavra príncipe aí não vem de realeza, mas de principado, que significa principal. Um principado. Só quem pode parar ser espiritual é outro ser espiritual. Só quem pode parar ser natural é outro ser natural. Por exemplo, se um ladrão chegar na sua casa, um bandido chegar na sua casa, você pode parar ele, você pode segurar ele, porque ele é um ser espiritual. Mas você não pode segurar um ser espiritual, porque tem corpo. Então o ser espiritual lida com outro ser espiritual. Então os anjos de Deus, a palavra de Deus diz o seguinte: os anjos de Deus são espíritos ministradores de bênção, que são enviados para servir em favor daqueles que hão de herdar a salvação. Você é herdeiro de Cristo, você é herdeira de Cristo. Os anjos de Deus estão em teu favor, porque você é um herdeiro da salvação. Aleluia. Então, se porventura o
diabo, juntamente com os espíritos malignos, tentarem se levantar contra a tua família, tentarem destruir a tua vida. A palavra de Deus diz no livro de Salmos: os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que temem ao Senhor. Livra eles e guarda eles de todo o mal. Livra-os e guarda-os. Glória a Deus. Você teme a Deus? Levante a mão quem tem temor de Deus. Quem é temente a Deus? Diga glória a Deus. Glória a Deus. Então tem anjo de Deus ao teu redor, guardando a tua casa, a tua vida. Glória a Deus. Tem, querido, tem. Tem anjo de Deus guardando você. Sabe por que o diabo não conseguiu fazer o que ele tem vontade de fazer com você? Sabe por que ele não conseguiu ainda fazer o que ele tem vontade de fazer com a tua família? Porque os anjos de Deus estão guardando você. Porque você é precioso, você é preciosa. Você é herança de Deus, você é povo de Deus. E quem é de Deus, e quem é herança de Deus, e quem é filho de Deus, o diabo não toca. Glória a Deus. O diabo não toca. Então o anjo vou entregar a resposta a Daniel. Quando o anjo vai entregar a resposta a Daniel, um principado de demônio tenta atrapalhar o anjo, segura o anjo por 21 dias. E Daniel segue orando. Significa o que, pastor? Que, querido, para a tua oração subir, não há nenhum impedimento. Não há nenhum impedimento. Para a resposta de Daniel vir, haviam impedimentos. Mas eu quero que você que está aqui, você que está ouvindo pela internet, entenda isso. Seja você judeu ortodoxo, seja você judeu messiânico, seja você tradicional, evangélico, católico, ou seja quem for. Uma época era a época de Daniel. O Cristo Jesus, o Cordeiro de Deus, ainda não havia sido sacrificado na nossa realidade e ainda não havia sido revelado. Daniel ficou sem receber resposta por 21 dias, porque um principado de demônio travou o anjo. Mas, querido, Daniel não conhecia Jesus como você conhece. Daniel não ouviu falar de Jesus como você ouviu. Daniel não tinha acesso às escrituras e à quantidade de escrituras como você tem. O que significa isso, pastor? Por favor, abra a palavra de Deus. Abra a palavra de Deus em Colossenses, capítulo de número 2. Colossenses, capítulo de número 2. E aqui eu já convido você a ficar de pé em nome do Senhor Jesus. Enquanto você procura, Colossenses, capítulo de número 2. Colossenses, capítulo de número 2. Qual o versículo, pastor? 14 e 15. Colossenses 14 e 15. Capítulo de número 2, versículos 14 e 15. Quem encontrou, diga glória a Deus. Se você não encontrou, eu vou ler para você. Ouça isso. Daniel não conhecia as escrituras como você conhece. Daniel, apesar de ser um grande homem de Deus, não viveu o que você viveu. Para que Daniel recebesse a resposta de oração dele, ouça aqui isso. Para Daniel receber, ele passou 21 dias. Por que, pastor, que isso aconteceu? Pelo simples fato: o Filho de Deus ainda não havia se revelado, ainda não havia se manifestado, pastor. A época de Daniel era uma, a nossa época é a de Jesus Cristo. Colossenses capítulo de número 2, versículo 14 e 15. Diz assim a palavra de Deus: e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele removeu, pregando-a na cruz, e tendo despojado principados e potestades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre todos eles. E sobre todos eles triunfou. Por favor, olhe para cá.
O apóstolo Paulo está falando de Jesus, que um principado infernal conseguiu parar um anjo de Deus. 2 anjos de Deus conseguiram enfrentar vários principados infernais que estavam atrapalhando a resposta de Daniel. Só que o apóstolo Paulo, guiado pelo Espírito Santo de Deus, eu sinto a presença dele ao falar isso e ao trazer isso para você que está aqui nessa noite. Eu sinto a presença dele se manifestando fortemente aqui nesse momento. Agora, ao falar isso para você que o apóstolo Paulo falou, a palavra de Deus está dizendo aqui: ele cancelou a escrita de dívida, e ele sozinho, sem ajuda de anjo, sem ajuda de arcanjo, sem ajuda de querubim, sem ajuda de serafim, morrendo na cruz do Calvário, esvaindo a última gota de sangue, deu conta sozinho de todo o inferno, o diabo e os demônios junto. Jesus, sozinho na cruz do Calvário, venceu todos os principados e potestades. Glória a Deus. Então não há motivo mais para que você continue vivendo de maneira escrava, a tua família continue vivendo de maneira escrava. Uma época era a época de Daniel, hoje é a época de Cristo.